Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores, novo formato pandemia. Nós aqui em Santos estamos já na fase verde, mas na medida do possível estamos evitando aglomeração, sair de casa o mínimo possível. Então nós estamos agora inaugurando, depois passadas as eleições, ficamos aí 3 meses no gancho, e agora estamos voltando nesse novo formato que foi inaugurado pelo meu querido amigo Leandro Sampaio, a quem eu agradeço esses programas todos que ele fez, inclusive entrevistou gente do Brasil todo, essa tecnologia nos permite isso. E hoje eu tenho a grata satisfação de estar aqui com o meu querido amigo, professor Gustavo, professor mestre em Direito Ambiental, já fez muitos quadrinhos aí para nós esclarecer as questões tão pungentes em relação ao direito ambiental, à poluição atmosférica. Então, vou começando aí perguntando meu querido Gustavo Abraão dos Santos, saudade de você. O que você me diz aí? Quero que você me diga, querido, o que você achou aí dessa pandemia e aproveitando, já entrando com essas reformas aí, o que você está achando de essas reformas aí, muitas aí feitas na calada da noite aí, passando a boiada, como é que é essa história, meu amigo? Boa tarde a todos, né? Estamos aqui mais uma vez, agradeço muito o convite, a doutora Rosilma, né? A minha amiga professora, que vai dar aqui mais uma vez, né, um espaço para a gente poder comentar as questões do cotidiano, e é importante, né, frisar que durante a pandemia, né, a Covid-19, tivemos aí implementação, né, de reformas, né. Primeiro, começamos antes da Covid-19, né, com a reforma trabalhista em 2017. Aí, em 2019, nós tivemos uma reforma da liberdade econômica, né, permitindo aí ao liberalismo, né, na questão econômica, propiciando abertura de empresas com uma menor burocratização, né, e adveio nesse cenário durante a pandemia, de forma que a abertura de empresas hoje no Brasil, né, ela vem passando por várias e diversas atos normativos, e inclusive chega num quadro, né, na reforma de liberdade econômica, que as empresas hoje podem, sendo de baixo risco a atividade, abrir conseguir, né, um alvará provisório eletrônico e abrir sua atividade independentemente de um alvará, no caso seria um alvará tácito, né, segundo a legislação. Então, durante a pandemia, nós tivemos aí todas essas situações, né, que abrem um mercado, né, e durante também esse período de Covid-19 também surgiram, né, as propostas de reforma tributária. Agora surge a de reforma administrativa, já a da reforma política não foi apresentada, né? Então nós temos aí todo esse cenário de reformas durante um período triste, né, para nós que temos familiares, amigos que enfrentaram esse período, de solidarizo a quem perdeu seus entes queridos, né? Tive alguns ex-alunos que faleceram, advogados, né, colegas, familiares, e a gente sente, né, que as reformas estão movidas, mas tudo no campo ainda de ser aprovado. Então, foram apresentadas as propostas. Se vai ser aprovada, aí depende do Congresso. Presidente Temer encaminhou, na época, encaminhou as propostas, né? Não conseguiu aprovar todas, fez a trabalhista, como você bem disse, né? Na previdenciária houve aquela denúncia contra ele, aí ele já não contava tanto com o apoio do Congresso, teve que parar tudo, e agora, no atual governo,
nós tivemos aí a reforma previdenciária, né, que foi também aprovada a duras penas. A minha pergunta para você, Gustavo, é o seguinte: o que você acha dessa reforma previdenciária? Porque, assim, nós temos uma memória no Brasil de que toda vez que se aperta o cinto, né, como se diz, hoje é uma expressão em desuso, mas continua-se convocando a população para se apertar o cinto. São sempre os mesmos sacrificados, né? É o trabalhador, é o aposentado, é o idoso, né? Porque são pessoas que têm endereço conhecido, têm olerite, então é fácil simplesmente você, como aconteceu agora esse mês, aqui no estado de São Paulo, os servidores públicos, de um mês para o outro, tiveram triplicada a sua contribuição previdenciária. Enquanto nós temos os servidores, as pessoas aposentadas, que depois que se aposentam, desde que não voltem a trabalhar, elas não recolhem a previdência, o servidor público, por exemplo, ele continua contribuindo. E mais, agora esse mês, precisamente no estado de São Paulo, todos os servidores públicos foram agraciados de um mês para o outro com o triplo do que já contribuíam, mesmo aposentados. E isso é um impacto no líquido do aposentado terrível, né? Porque é justamente numa idade em que a pessoa vai mais em médico, toma mais remédio, tem fisioterapia, que muito tipo de fisioterapia, e alguns tipos também de hidroginásticas, pilates e tal, são até procedimentos caros e que o plano não cobre, né? E aí, de uma hora para outra, nós vemos professores, né, que já têm uma aposentadoria baixa, muito desesperados por conta do que houve. E não vemos essa mesma sanha reformatória nas categorias que ganham mais, que a gente sabe, né? Os militares, né? Os altos cargos do Poder Judiciário, o próprio Poder Legislativo, né? E sempre as empresas que estão devendo para a Previdência bilhões, trilhões para a Previdência, para a Receita Federal. A minha pergunta para você é certo começar sempre pelo mesmo segmento, sempre a reforma sempre pela a trabalhista e a previdenciária? São sempre as primeiras. Aí depois parece que para a sanha, né, reformatória, e aí para por aí. Nunca vem a política, nunca vem a administrativa, nunca vem a tributária. O que você acha? Todas as reformas, né, elas envolvem finanças públicas. A grande questão é o orçamento. Então, a nossa Constituição, lá no artigo 63 ao 69, trata do orçamento público. Então, lá nós temos a regra de ouro, que nos remete ao cumprimento da Lei de Finanças Públicas e de responsabilidade fiscal. As reformas da Previdência e Trabalhista, elas não vêm a atingir de forma impactante as finanças públicas, que é a grande preocupação de estabelecer uma harmonização econômica. Então, embora essas reformas citadas já tenham sido confeccionadas e finalizadas, já estão em vigor, as reformas tributária e administrativa, elas tratariam de uma maior viabilidade de finanças públicas. Ela é mais urgente, no sentido de dar necessidade de equilibrar essas contas públicas. Então, o atual sistema político, infelizmente, não favorece essas mudanças. Então, a reforma, tanto tributária e administrativa, elas ficam empacadas. Seria, antes ainda, necessária uma reforma política. O que seria uma reforma política? A questão do acesso aos cargos públicos por nível técnico, não por nomeações, uma inserção de conselheiros cidadãos voluntários, o voto não obrigatório, uma proibição de reeleição, representação distrital por número de habitantes, para a gente poder profissionalizar uma atividade que reflete a cidadania de representação de nós todos que votamos nessas pessoas que são políticas. Para que isso seja, né, dada uma eficiência, uma redução de custos, um redirecionamento para investimento externo e, principalmente, a profissionalização dos serviços públicos. E aí emendaria com uma reforma administrativa,
no sentido de preservar todos os direitos que estão estabelecidos nos direitos adquiridos, né, dos profissionais que já estão atuando com servidores públicos, né, e trazer essa reforma num prazo aí de 10 anos, praticamente, para dar uma aliviada nos cofres públicos, nas contas públicas. A reforma tributária, ela é mais imediatista, né? Teria um impacto mais significativo, teríamos aí, já temos duas propostas, né? Então, ela influencia a questão de mercado, de investimento, toda essa parte, né, que nós também precisamos, né, além do orçamento público, controlar, que é a inflação e toda essa variação de fluxos de dinheiro, cotação de dólar, futuras taxas de juros. Então, a reforma tributária também, ela tem esse anseio de estimular o aumento de investimentos privados, né, no Brasil, a retomada econômica. Então, tem todo esse cenário. Então, nós vamos fazer um rápido intervalo agora e depois, viu, Gustavo, nós vamos voltar com a questão da reforma política, reforma administrativa, porque eu quero falar um pouquinho mais sobre a situação do servidor público. Nós voltamos já já. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Acesse o nosso site e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo. Interaja com as nossas redes sociais e acompanhe as últimas notícias da nossa região e do mundo. Fique por dentro também de todos os nossos programas e conteúdos especiais. www.tvcomsantos.com. TV Com, interagindo com você. Voltamos e agora nós vamos fazer uma pergunta para o meu querido Gustavo Abraão dos Santos sobre o servidor público. Nós falamos que o servidor público, né, Gustavo, ele é sempre o grande sacrificado, não só o servidor público, o trabalhador de um modo geral. Mas parece que o servidor público virou a Geni do Brasil, né? Joga pedra na Geni, né, da música do Chico Buarque. Por quê? Porque existe aí uma má intenção, não sei se você concorda comigo, dos políticos, de um modo geral, que tem muita raiva do servidor público concursado. Exatamente o contrário do que você propôs. Você propôs qualificar, fazer seleção, exigir qualificação, diploma de curso superior para certos cargos, enfim. Com o que eu concordo plenamente. O serviço público, a qualidade dele está baseada nos concursados. Essas denúncias de desvio de dinheiro público, rachadinha, tudo isso que a gente vê, é exatamente com os cargos de confiança. São aquelas pessoas que ajudaram os políticos a se eleger, não têm muitas vezes diploma, qualificação alguma. A única coisa que eles fazem é ajudar o político a se eleger e o político se sente obrigado ou faz já esse trato de colocar essa pessoa nos cargos. Até
com uma combinação de realmente haver a tal rachadinha, que é o repasse do dinheiro que ele recebe de volta para a mão do deputado, do vereador ou do senador, né? E porque justamente ele não tem a qualificação, ele se conforma em ganhar menos. Nós sabemos que nas câmaras e nas assembleias os cargos são premiados com salários muito altos. Então, se a pessoa não tem qualificação, se você pega um salário de 20 mil, como tem na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e pega e dá 2 mil para esse funcionário, ele vai ficar contente, porque é uma pessoa que mal consegue ganhar um salário mínimo. Você promete 2 salários mínimos e fica com o resto. E tem ali uma pessoa fiel o resto da vida. Isso a gente sabe que acontece, e agora parece que o pessoal resolveu denunciar. Nós temos aí alguns políticos enrolados por causa disso. Então, o que eu queria que você me falasse, o que você acha? Eu fui procurada recentemente por várias entidades no estado de São Paulo que estão cobrando dos eleitos ética e equilíbrio na política e a valorização do servidor público, com o que eu concordo plenamente, inclusive porque eu senti na pele, porque trabalhei 20 anos no Banco do Brasil e 13 anos como servidora pública concursada da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então eu sei muito bem o que é isso. Sempre trabalhei para burro, entendeu? E escuto por aí que servidor público não faz nada, né? Então eu pergunto a você, Gustavo, como é que a gente faz para se opor a essa mentirada que existe por aí, desvalorizando o serviço público e desvalorizando o servidor público, justamente por conta de que as pessoas querem ou privatizar ou acabar o concursado? Como é que a gente pode fazer alguma coisa em relação a isso? O que você acha? Então, com relação à reforma administrativa, ela tem que caminhar em conjunto com a reforma política, né? Então, assim, vamos falar um pouquinho da reforma administrativa. Temos aí a PEC 32, que está no Congresso, está esperando, inclusive, né, dar início, está na mesa diretora para o presidente dar início. A reforma administrativa PEC 32, ela é composta aí de 3 fases como objetivo. A primeira é desencadear outras propostas, né, nos termos aí de reforma mesmo, trazer uma questão mais eficiente, mais profissional aos servidores públicos. Mas a grande preocupação é a questão da segunda fase, né? Porque você tem uma PEC 32, que na segunda fase ela comporta questão de temas como gestão de desempenho, consolidação de cargos, funções e gratificações, diretrizes de carreiras, modelização de formas de trabalho, arranjos, né, administrativos, ajuste até do Estatuto do Servidor Público, né, garantindo aí a estabilidade a quem já é servidor público, mas mudando as regras, né, para o servidor público ingressar. Lembrando que essa PEC 32, ela traz também um aumento de princípios, lá no artigo 37 da Constituição, né, nós temos outros princípios sendo colocados, né, que é interessante mencionar: a boa governança pública, que é a ética, né, mencionada, a questão da inovação e da imparcialidade, me chama a atenção esse princípio também sendo colocado. E é interessante, né, que toda essa questão será para os novos servidores, mas a preocupação é focar na reforma administrativa. Ao mesmo tempo, na minha opinião, a reforma política teria que caminhar no mesmo sentido, porque você faz uma imersão, né, no cenário de servidores públicos, que pode sim afetar a diminuição de concursos. Claro, concursos públicos tradicionais que não podem ser afetados, que já são regidos por estatuto próprio, nada vai mudar. Magistratura, Ministério Público, então vão continuar existindo esses concursos. Mas pela proposta, você tem aí o fim da estabilidade para os novos servidores, você tem aí uma profissionalização, mas menos oportunidades que podem se consolidar, né? Porque nós estamos falando aqui de servidor público que não terá mais estabilidade, terá uma avaliação periódica de desempenho, né?
e principalmente a forma de contratação, né? Que hoje, né, ela tem aí o concurso ainda como um grande vilão, né, mas que poderá ser uma realidade, uma maior tipo de contratação com o processo simplificado, né, aquele que é o contrato temporário. Então, são situações que a PEC 32 nos coloca e, ao meu ver, ela teria que andar em conjunto com a reforma política, porque a reforma política, ela também faz parte de um orçamento público para melhorar a eficiência. Não adianta mexer no artigo 37, administração pública, e deixar de lado quem é da administração pública direta e indireta em cargos comissionados. Essa é a minha opinião. Tá? Não adianta, porque nós já sabemos que a parte técnica, ela concursada, ela tem que ser merecedora, sim, de, além de direitos adquiridos, mas também quem for ingressar, ser merecedor dessas garantias que existem na Constituição atual. Porque ser concursado é diferente de ser nomeado. E isso é que nós teríamos que trabalhar em conjunto. Diminuir cargos nomeados para ter mais cargos concursados, ou até mesmo, como a reforma administrativa aqui permite, contratação mesmo, prazo determinado, por um ano, por mais um ano, de modo simplificado, mas de forma técnica. Eu defendo isso. Secretários seriam contratados por processo seletivo técnico, onde seria levado em consideração o seu currículo, a sua formação. Então, esse seria o tipo de reforma adequada para a reforma política, ao meu ver. Você sabe que o Estado, ele entra em questões que as empresas privadas não têm interesse, porque a empresa privada, ela visa ao lucro, a gente sabe disso. Então, muitas vezes, certas iniciativas, elas dão prejuízo mesmo. E o empresário não vai pôr o dinheiro dele ali. Vemos, por exemplo, a estabilidade. Por que a estabilidade é importante? E veja, essa avaliação de desempenho, ela já fez parte de uma reforma que aconteceu na década de 90, antes do ano 2000. Foi feita uma reforma lá atrás que pôs o princípio da eficiência. A estabilidade é um direito relativo, ela está atrelada ao princípio da eficiência. Agora, por que é importante a estabilidade, não só para os funcionários antigos, os novos também? Porque se o serviço público não contar com um corpo estável, como os políticos são eleitos, eles não são concursados, se eles fossem concursados também estava resolvido, mas eles são eleitos. E a gente sabe que estamos assistindo isso agora nos Estados Unidos, está acontecendo isso agora. O político que é eleito não quer saber do que o anterior fez, tudo que o anterior fez não presta, o que eu vou fazer que presta, então eu não vou continuar, porque senão eu estou dando ao anterior, eu estou, como se diz, né, estou pondo cereja no bolo do anterior. Então nós temos sempre esse problema de solução de continuidade no serviço público que não pode haver. O serviço público não pode ficar na mão do político, que é eleito cada 4 anos, ou às vezes a cada 2, né? Porque muitas vezes ele se elege vereador, dali a 2 anos ele quer ser deputado estadual, né? Então, a Câmara, por exemplo, ou a Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, ou Assembleia Legislativa, ou Câmara Federal, ou Senado, tem que ter um corpo de funcionários que são estáveis, para que o serviço tenha qualidade e até para ensinar os que venham cargos de confiança, que eu também entendo que seja necessário, porque na política você precisa contar com algumas pessoas de confiança, porque a política é um terreno muito minado, muito traiçoeiro, mas você precisa contar também com pessoas técnicas que conheçam e que estejam lá a serviço do Estado e não a serviço do governo. Assim, os governos, não só o federal, o estadual e o municipal, a questão, ela se torna um debate porque mexe com as finanças públicas, que é aquele assunto inicial. E aí a mídia, né, dá importância para a reforma tributária. Assim, ao meu ver, a reforma tributária também é importante. Tá? Ela faz parte desse conjunto. A reforma política, administrativa, mas a reforma tributária seria dentro da conjuntura mais imediata, né? Porque nós estamos falando de reforma tributária há mais de 20 anos. Né? Entra governo, sai governo, ninguém consegue fazer.
simplificar a arrecadação de tributos no Brasil é terrível. Por quê? Nós temos lá na Constituição Federal a competência tributária dos órgãos. Então, estabelecer, né, que é possível fazer uma reforma tributária vai poder atingir o quê? Pacto federativo. Então, o Estado, o município, não vai querer perder a arrecadação. Então, isso também influencia nas outras reformas, porque você trava uma questão que está descrita e é uma realidade, né, lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, que são as cláusulas pétreas. Então, a reforma tributária muitas vezes não passa, né, ela tramita no Congresso, tem lá a PEC, que está em andamento, mas, assim, o ambiente, né, de uma reforma tributária seria para resolver a questão da solvência das contas. Também a eficiência, né, e isso poderia propiciar, né, uma questão de impacto para fazer a reforma política e administrativa ao mesmo tempo. Lembrando que a reforma tributária, ela é imediata, né, necessária, né, e faz toda a questão, não só dos gastos públicos, mas para atrair investidores, né, para ter a transparência pública, né, principalmente isso, olha, a transparência pública é também um princípio da administração, então ela também abarca as reformas políticas e administrativas. Pensar que o Brasil tem apenas 15% de investimentos diante do PIB, então, segundo a FGV, os investimentos tinham que ser no mínimo na ordem de 20%. E por que não são? Porque o investidor fica sem saber qual é a posição que vai. Será que essa reforma tributária vai? Porque, veja, a reforma tributária que foi proposta, que é o imposto sobre bens e serviços, é complexa, porque você tem tributos federais, estaduais e municipais, e aí você tem do outro lado a cláusula pétrea, que é o Pacto Federativo. Como é que o município e o Estado vai abrir mão? Então, o IBS está lá na proposta, mas se for aprovado no modo original, pode gerar até inconstitucionalidade diante do artigo 60, parágrafo 4º. Então, assim, só queria ressaltar que a reforma tributária, ela tem um efeito de curto e médio prazo, seria mais rápido que uma reforma política e administrativa, mas que as três teriam que caminhar conjuntamente, né, porque a tributária, ela se preocupa mais pela questão do custo Brasil. O que é o custo Brasil, que muito se fala? O custo Brasil são os fatores negativos, né, do nosso país, né, tem toda uma capacidade empresarial, produz, agrícola, todo o cenário de empresas, e aí o cenário negativo onde está? Na burocracia, na falta de um investidor, falta de confiança de mercado, principalmente nessa questão da reforma política, porque transparência pública começa como exemplo, primeiro pela reforma administrativa e política. Então as três são necessárias em conjunto. Querido amigo, vai voltar mais vezes, é sempre bom conversar com você. Nós estamos terminando o programa, queria agradecer muito todo o seu apoio, os quadrinhos que você tem feito, que vai voltar a fazer, e vai vir muitas vezes para falar sobre direito ambiental e essas reformas doidas aí. Cada vez que eles mexerem em alguma coisa, eu vou te chamar para saber sua opinião. Muito obrigada pela tua participação no programa, meu querido Gustavo Abraão dos Santos, mestre em Direito Ambiental. Obrigado ao convite, né? Mais uma vez, agradeço a todos que nos assistem e fico à disposição, Rosilma. Estamos aqui para falar sobre meio ambiente, saúde, reformas. É um grande prazer estar aqui trazendo conhecimento. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, em novo formato, esperando estar outra vez com vocês, sábado que vem, às 15 horas, com reprise segunda-feira, às 17h30. Lembrando que estamos na TV com Santos e também na TV com Brasil, para mais de 50 milhões de brasileiros assistindo o nosso querido programa Jovens Pensadores, já no 8º ano de exibição. Até lá!